Bom, graça e paz, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aí mais um culto, né? Via transmissão ao vivo. Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem. Confesso que estamos com saudade dos irmãos. Essa distância realmente é uma distância que traz um pouco de desconforto, né? Principalmente quem tem um vínculo relacional e cria, na verdade, fortalece esse vínculo, né? Estava até conversando com alguns irmãos que estão à frente de algumas igrejas também, e eles têm falado dessa dificuldade que eles têm encontrado em relação à transmissão do culto, né, via Facebook ou qualquer objeto aí, ou instrumento de tecnologia. Mas a gente sabe que é o que nós temos para esse momento, né? E nós louvamos a Deus por isso, porque temos esse meio, né, de comunicação que é a tecnologia. Então nós louvamos a Deus por isso, né? Porque Deus nos deu essa bênção que é a internet, para que nós possamos saber usar ela de modo certo. Então nós louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez, por saber que Deus tem cuidado de nós, cuidado do nosso coração, da nossa casa, e nos reunindo mais uma vez no nome desse Jesus, esse Jesus que disse para nós, para os discípulos, né? E disse para nós também, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E é interessante que quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele nos dá garantia para que isso de fato aconteça, né? Para que esses momentos turbulentos não abriguem o nosso coração e faça dele morada. Porque sabemos que o nosso coração, quem faz morada, é o Espírito de Deus, né? O Espírito do nosso Senhor. Então nós somos gratos a Ele porque em todo momento nós vemos o agir dEle, nós vemos a mão poderosa dEle sobre nós, cuidando de nós, da nossa família, cuidando do nosso futuro. E nós temos consciência que nosso futuro é Deus, é o Senhor, né? Como diz uma canção aí, é Ele que cuida de nós como uma criança de colo. Todas as vezes que nos sentimos só fragilizados pelo momento em que nós estamos vivendo, é o lugar onde nós podemos de fato refazer as nossas forças, é nos braços do Pai, nos braços acolhedores do Pai. Então nós louvamos a Deus porque de fato Ele não falha, de fato Ele não abandona, de fato Ele está sempre perto. Então nós temos muito mais motivos para ser gratos, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Em tudo dai graças por meio em tudo dai graças, né? Em todas as coisas nós devemos dar graças ao Senhor, né? Porque é Ele que tem de fato cuidado de nós. Dá graça sempre, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento turbulento, nos momentos de paz, todo tempo e todo momento é um momento de dar graças ao Senhor. Então dê graças a Ele, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Por isso eu quero pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, você se dirija ao Pai, abra o seu coração para Ele, conte realmente as suas dores, as suas fragilidades, as suas inquietações, porque às vezes nós falamos com Deus e mecanizamos muitas vezes esse momento de oração. Mas é um momento que de fato você vai abrir o seu coração para Deus, falar para Ele aquilo que te inquieta, que está tirando a tua paz, e com certeza Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida, bênçãos sem medidas. O apóstolo Pedro mesmo disse que nós já temos sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, né? Então nós temos sim muitos motivos para agradecer a esse Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com o Pai. Querido Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Pai amado, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por mais esse momento que o Senhor nos preparou para nós, para que nós pudéssemos estar em Tua presença. Sabemos, ó Pai, que o desejo do nosso coração não é outro a não ser passar a nos reunir de forma presencial novamente. Estamos com saudade um do outro, estamos com saudade de nos reunir, de cultuarmos juntos, não que nós não estamos cultuando juntos, mas gostaríamos que isso pudesse ser presencialmente. Mas sabemos que o Senhor vai estar preparando esse tempo, não sabemos quando se dará, mas sabemos, ó Pai, que enquanto esperamos, o Senhor tem derramado sobre nós paciência e esperança. Mas temos certeza, ó Deus,
que quando retornarmos, ó Pai, muitas coisas serão diferentes na nossa vida. Muitas coisas, ó Pai, serão um aprendizado para todos nós. E nós estamos aqui com esse propósito mesmo, Senhor. Não existe a possibilidade de se tornar mais maduro sem sentir as pressões da vida. Por isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, conduza-nos, ó Deus, nos teus passos, que haja no nosso coração, ó Deus, esse desejo e essa vontade de nos envolver contigo sempre, de preservar a nossa comunhão contigo, ó Deus. Assim como o salmista disse no Salmo 42, assim como a corça, o servo, brama pela corrente das águas, que assim possa ser a nossa alma suspirando por ti e suspirando pela tua presença. Deus, o nosso desejo é estar sempre em ti. Ó Deus, o nosso desejo é viver sempre, ó Deus, na tua vontade. O nosso desejo é viver sempre na tua presença. Por isso que, ó Deus, no nome de Jesus, fortaleça a cada dia a nossa fé, Pai. Fortaleça o nosso coração, que nós possamos estar confiando no Senhor sempre, ó Deus. E que nada, ó Pai, tenha força suficiente para nos tirar da tua presença. Presença essa, ó Deus, que fortalece a nossa vida, que preenche o nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela vida e existência da tua igreja, ó Deus, Igreja Batista em Jardim Três Marias, que é uma bênção do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Deus. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que as tuas mãos os encontrem nessa noite. Que haja, ó Deus, paz no coração, ó Deus, que está vivendo momentos de turbulência. Que haja, ó Deus, esperança no coração que está vivendo sem paz. Ó Deus, que haja, ó Deus, consenso em relação à importância de estar firme na tua presença, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. E é no nome de Jesus que entregamos, ó Deus, esse momento ao Senhor, ó Deus, esse momento de culto. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos? Assim como a corça. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, em teu filho, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus,
Tem mais lugar nesse lugar. Enquanto eu vi o Senhor Jesus inundar o meu coração. Amém, glória a Deus. Quantos corações nessa noite, nesse momento, não estão vivendo períodos de sequidão, né? Eu acho que esse é o tempo e o momento propício para que a água da vida venha, em certa forma, sensibilizar o nosso coração, porque é disso que nós precisamos, né? Da sensibilidade do Espírito. E para que isso aconteça, só é possível através da água da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a nossa vida, a Ele seja o nosso coração. E todas as vezes que suplicamos, né, os seus cuidados, suplicamos a sua presença, Ele sempre está presente, Ele nunca se ausenta. Ele que cuida de você, Ele que cuida do seu coração, da sua casa, né? Esse Deus ao qual nós servimos, ao qual nós temos grande prazer em pertencer. A esse Deus, né? Vamos cantar? Vamos louvar a esse Deus? Erguendo as mãos a Ele. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, meu Senhor poderoso, Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, tua graça e favor. És Tu, meu Senhor,
Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós toda graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós toda graça e favor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja esse Senhor que sempre vem até nós por sua graça, que são os seus favores imerecidos, os seus presentes, presentes esses que nós não merecíamos, mas Ele nos dá por seu amor e graça, por sua bondade, que é uma bondade que não tem fim, uma bondade que não se extingue. A cada dia essa bondade ela se torna muito mais intensa e presente na nossa vida e sobre nós, porque nós temos um Deus que Ele é presente, que Ele é um Deus que é conhecido e considerado como pastor por Davi. Quando no Salmo 23 ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me fará. É esse pastor que de fato tem cuidado de nós enquanto estamos nesse período de pandemia, né? Então nós louvamos a esse Deus por isso. Eu vou passar agora a oportunidade para a Silvana. Ela vai ler um versículo da palavra, vai fazer uma oração com os irmãos e depois nós vamos ter a oportunidade de meditar, refletir na palavra de Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Saudade de todos. Vou deixar com vocês o versículo em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós sabemos que nesse período que mais nós temos visto são tantas pessoas desempregadas, ou têm o seu trabalho, mas não podem estar presente. Tantas coisas têm acontecido que eu creio que muitas pessoas estão preocupadas. Nós já temos ouvido muitas palavras falando para não termos nenhuma ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. E essa é uma das promessas do Senhor, que Ele vai suprir nossas necessidades. Nós não precisamos nos preocupar, que nós possamos continuar confiando no Senhor. Ele vai suprir não só necessidades materiais, mas também físicas e também espirituais, que nós possamos continuar nos fortalecendo nesse Deus, alegres. Nós sabemos que essa carta de Filipenses, quem escreveu foi Paulo, e quantas vezes ele estava preso, passou por aflições e ele estava alegre. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, confiados na sua palavra, na sua promessa, no nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai Santo, nós te louvamos, Pai, por esse momento de culto, onde todos os irmãos com certeza estão desejosos de estar te servindo, de estar ouvindo mais uma porção da tua palavra, de estar nos animando em ti, ó Pai, porque sabemos que só no Senhor há salvação, só o Senhor pode nos socorrer diante de momentos tão difíceis, Pai. Muitas pessoas estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, Pai, amigos. Outros, Deus, porque estão passando por momentos de lutas, por não ter um emprego. Muitos estão tão preocupados, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está suprindo a necessidade, principalmente daqueles que te buscam, Pai. Que o Senhor continue fortalecendo, Deus, cada um de nós, que nós possamos, cada um, continuar orando uns pelos outros e atendendo às necessidades uns dos outros, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nada tem nos faltado, e te peço, Pai, que nada falte na mesa dos nossos irmãos, que nada falte, Senhor,
não só em relação à questão de bens, em questão de bens materiais, Senhor, de alimento, mas também, Senhor, que a nossa mente, nosso coração possa estar preenchido do Senhor, que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, nos animando, Pai, e que cada um dos nossos irmãos possa estar firme, Pai, nos Teus caminhos, e também levando a Tua palavra a outros, Pai, de ânimo, nos fortalecendo em Ti, ó Deus. Eu te agradeço por a Igreja do Batista em Jardim Três Maria, que é uma igreja que tem buscado fazer isso, Senhor. Está orando, está animando uns aos outros e, quando necessidade, também estão buscando ajudar uns aos outros. Eu te agradeço, peço que o Senhor continue fortalecendo cada um, mesmo à distância, nós possamos nos sentir abraçados, porque estamos sempre juntos no Senhor, ó Deus. Te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero dividir um texto da palavra de Deus com você, meu irmão. Eu queria que Deus falasse profundamente ao seu coração. Nós sabemos que esse tempo tem sido um tempo muito difícil de lidar, até porque esperar nunca foi e nunca será fácil, né? Nós vemos até na própria Escritura que esperar gera um pouco de incômodo. E esses incômodos, muitas vezes, não que tragam incertezas para o nosso coração, mas desconforto, sim. Mas todas as vezes que você sentir em um momento de desconforto, você possa erguer as suas mãos, como o cântico que nós cantamos agora, né? Erguermos as mãos e clamarmos ao Senhor, né? Que com certeza Ele virá sobre nós com graça e com seu favor. Então, descanse no Senhor, porque esses momentos realmente vão ser muito difíceis, mas são com certeza momentos que serão proveitosos depois que saímos dele. Nós sabemos que nada acontece por um acaso, tudo tem um propósito que vai além da nossa capacidade de compreender, né? Como disse na mensagem anterior, domingo passado, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos seres imperfeitos, mas temos a consciência de que o Senhor tem estado conosco e tem nos conduzido dentro desse caminho de construção, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, que nós estamos de fato nesse processo de construção. E a Silvana bem falou a respeito sobre sofrimento, né? E justamente isso que nós temos mais percebido na vida das pessoas. Esse tempo, esse momento tem causado muito sofrimento à vida das pessoas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você, refletir nessa noite com você. Você que já foi alcançado pela palavra de Deus, já foi alcançado pelo Senhor Jesus e professa essa fé nele, né? E eu quero levar você a refletir comigo no texto da palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no capítulo 4, melhor, no versículo 12 até o versículo 19. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Texto muito esclarecedor e autoexplicativo. Mas eu quero refletir com você a respeito de um tema interessante para esses tempos, para esse momento. É um tema que, com certeza, vai talvez mudar o seu olhar em relação aos tempos de sofrimento. Porque sabemos que sofrimentos causa dor, mas é justamente no momento de pressão que nos permitimos ao amadurecimento e ao crescimento. Não existe possibilidade de crescimento se você não for condicionado ou conduzido a momentos de dor. Por isso que é importante refletir, à luz da palavra de Deus, que o sofrimento nem sempre é para o nosso mal. Ou melhor, não seja para o nosso mal, mas seja, sim, com a finalidade de nos tornar melhores cristãos, melhores servos do Senhor. Então, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, te somos gratos, Deus, mais uma vez pela noite que o Senhor nos concedeu, de estarmos em tua presença. Nós te somos gratos, Pai amado, por esse momento, o momento em que estamos, ó Pai, diante da tua presença. Mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra essa que é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Nós te agradecemos porque é ela, ó Deus, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, alimenta o coração. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nós quando nos sentimos, ó Deus, totalmente fracos, vulneráveis, ó Deus, que nós possamos atentar para esse alimento tão precioso e poderoso que nós temos, ó Deus, faça acesso a ele, que é a tua palavra, que é a revelação de forma escrita por parte do Senhor para nós, que somos teus filhos e teus servos. Nós te pedimos, Deus, que esteja conosco, guardando a nossa vida, o nosso coração, direcionando os nossos passos a cada dia, Senhor. Que precisamos e dependemos do Senhor. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Que seria, ó Deus, de nós, ó Deus, se não tivéssemos o Senhor conosco? Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, acalma o nosso coração, acalma, ó Deus, a nossa alma, e que nós possamos, ó Deus, esperar em Ti, porque esperar em Ti é, ó Deus, que tudo dará certo, tudo terá um objetivo, entenderemos o objetivo maior e o propósito de todas essas coisas que estamos vivendo. Mas, enquanto isso, ó Deus, nós te pedimos que esteja, ó Deus, com aquelas pessoas que estão sofrendo, ó Deus, dores, ó Deus, estão sofrendo, ó Deus, pelas perdas dos entes queridos, a vida daqueles que estão também, ó Deus, nesse momento na linha de combate nos hospitais, que são os profissionais da saúde. Que as tuas mãos estejam sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como falei, meus irmãos, o sofrimento nesse momento está sendo perceptível, né, na vida de todos, indistintamente. Na vida do cristão não seria diferente. Então, é importante refletir nesse texto sobre o recado que o próprio Deus traz para a nossa vida através da figura de Pedro. Essa figura que nas Escrituras Sagradas, as pessoas é tão emblemática, mas é uma figura tão apaixonante justamente pelo fato de ter uma paixão tão intensa pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? É tanto que ele passou por tantas coisas, mas houve a oportunidade de perceber o crescimento na vida desse Pedro, que quando teve a oportunidade de ter o primeiro encontro ali com Jesus Cristo, disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Justamente quando o momento que o próprio Cristo disse para ele: eu farei de você um pescador de homens. E quando Pedro escreve essa carta tão especial à igreja de Jesus Cristo, ele estava escrevendo justamente ao povo que estava disperso, os cristãos que estavam em várias regiões, né, espalhados justamente pelo fato de estar vivendo um contexto de medo, um contexto de sofrimento, porque a perseguição aos cristãos ela era totalmente ferrenha, sabe, direcionada justamente porque uma das coisas que os crentes faziam naquela época era incomodar os poderes oficiais, né? Os poderes daquela época se incomodavam porque achavam que os crentes ou os cristãos sugeriam algum tipo de incômodo e dificuldade e algum tipo também de desconforto
né, para os líderes daquela época. Então, diante disso, meus irmãos, até o que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos, nós percebemos que todo cristão, na verdade, que tem uma vida, sofre de alguma maneira com algum tipo de perseguição. É isso que nós vemos na vida dos irmãos que estavam como forasteiros naquela época. Né? Pensando nesse texto, nós percebemos que não será diferente conosco. Nós, com certeza, sofreremos com algum tipo de perseguição também, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no contexto de vizinhança que você tem, ou até mesmo no meio da família. Né? Sempre as pessoas que de alguma maneira a verdade do Evangelho e que se opõem de alguma maneira ao Evangelho de Jesus Cristo, não independente de quem sejam, elas de alguma maneira vão exercer algum tipo de perseguição sobre nós. O que precisamos fazer em relação a isso? Estar firmes no Senhor, tendo a consciência que o Senhor está fortalecendo os nossos passos. E que se nós estamos sofrendo com Ele hoje, com certeza com Ele nós seremos glorificados para a glória de Deus Pai. Então não importa o que o cristão diga ou faça, muitas vezes ele vai sentir ou perceber-se no momento de perseguição. Porque quando vemos nesse texto aqui, Pedro está justamente orientando, né, sobre um tipo de perseguição específica, né, não uma perseguição normal. E ele denomina aqui, no próprio versículo, no versículo 12, ao qual nós lemos, como uma perseguição que se caracteriza como uma espécie de fogo ardente, algo que estava prestes a sobre a igreja, que viria sobre a igreja. Então a igreja, de alguma maneira, precisa estar firme, forte, né, para enfrentar esse fogo ardente, para enfrentar essas perseguições e para enfrentar também esses momentos e esses tempos de sofrimento. Não seria uma perseguição normal, como eu disse, uma perseguição ocasional ou local, né, por parte das pessoas que faziam parte do convívio dos cristãos naquela época, mas sim que era uma espécie de perseguição oficial, que de alguma maneira era proveniente das autoridades daquele tempo, porque foi justamente Nero, o imperador, naquela época, que motivou uma perseguição ferrenha aos cristãos. Por isso que Pedro, nesse texto aqui, nesta sessão, nesta ocasião, ele dá uma instrução muito importante aos cristãos, e essa instrução, com certeza, ela servirá para mim e para você também, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que enfrentaremos essas perseguições, nós nos depararemos com sofrimentos e como vamos ter que lidar com esse sofrimento. Né? Por isso que o Pedro disse assim no versículo 12, ao qual nós lemos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Em outras palavras, ele está dizendo: por que vocês estão presos com tudo isso que acontece? Sendo que o sofrimento é inerente à vida daquele cristão que de alguma maneira busca viver uma vida piedosa diante de Deus. Então ele vem e dá uma instrução muito interessante para os cristãos. Ele fala: esperem o sofrimento, porque o sofrimento ele vai acontecer, queira você ou não. Deseje você ou não, porque ninguém gosta de sofrimento, ninguém quer o sofrimento, ninguém almeja o sofrimento, mas uma coisa é certa, fato é que ele vai acontecer, ele vai surgir, perseguição ou não. E a perseguição não é algo, como o próprio apóstolo Pedro disse aqui, algo estranho na vida cristã. Nós percebemos isso através ao longo da história. O povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio até o dia de hoje. E não será diferente. Por quê? Porque os que creem são diferentes daqueles que não creem. Né? E existe essa distinção. E essa distinção é resultado justamente por quê? Porque aquele que crê, ele busca viver um estilo de vida diferente, totalmente oposta àqueles que não creem. Por isso que muito do que se passa no mundo envolve o quê? Mentiras, orgulho, prazeres ilícitos e desejo de ter cada vez mais, de consumir mais. E o crente não, o crente tem um outro estilo de vida, uma direção totalmente diferente. Por isso que o cristão consagrado, ele constrói a vida com base na verdade da palavra de Deus, na humildade, na santidade e no desejo de glorificar a Deus sempre, em todas as coisas que ele faz. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta
que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, ele vai justamente dizer assim: quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, o sofrimento, ele é inerente, ele faz parte da nossa vida, ele sempre vai fazer. Mas nós temos a consciência de que não passaremos por esses momentos difíceis ou de sofrimento sozinho. E é interessante que Jesus ele explicou aos seus discípulos, né, que deveriam esperar, eles deveriam esperar perseguição do mundo. Mas também eles deixou uma promessa muito animadora, que essa promessa não era só para os seus discípulos naquela época, mas para os seus discípulos nos dias de hoje também, diante das oposições que se levantarão e diante das perseguições que se levantarão como nós, como os discípulos de Jesus. E essa promessa animadora é: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. E uma outra instrução interessante que o apóstolo Pedro deixa para nós aqui é que nós possamos, de alguma maneira, nos alegrar no sofrimento. É estranho quando se fala sobre alegrar-se no sofrimento. Parece que é ter prazer no sofrimento. Mas no decorrer da leitura nós vamos perceber que o que o apóstolo Pedro queria dizer é que o sofrimento ele representa de alguma maneira, para nós que somos cristãos, comunhão com Cristo. Para nós cristãos é uma honra, ou deve ser uma honra pelo menos, e um privilégio sofrer com Cristo e ser tratado pelo mundo da forma como que ele foi. O mundo rejeitou Cristo, e não seria diferente com os seus discípulos. Eles rejeitarão também os seus discípulos, justamente por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele anda na contramão do mundo. E é impossível você andar na contramão do mundo e você não esbarrar em qualquer outra pessoa que está indo numa situação ou numa condição ou uma direção totalmente contrária. Então, nem todo cristão ele amadurece, né, a ponto de Deus lhe confiar esse tipo de experiência. De modo que, diferente de nós devemos nos regozijar quando esse privilégio nos é concedido, né, de sofrermos em Cristo e de sofrermos por Cristo. Porque se com Ele sofremos, com Ele, mais uma vez eu digo, seremos glorificados. Nós não podemos pensar diferente. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo sempre estará conosco na fornalha da perseguição ou no sofrimento. Quando falamos em fornalha, quando falamos em perseguição, é impossível não lembrar daqueles 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que por se recusarem a se inclinar para outras divindades, eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, ao qual foram aquecidas 7 vezes mais. E quando eles estavam lá, o que eles descobriram? Que não estavam sozinhos, porque não tinham 3 pessoas lá, mas tinha 4ª pessoa, e essa pessoa não era uma pessoa comum, mas era uma pessoa considerada como alguém sobrenatural, e com certeza era o próprio Deus, a pessoa do próprio Deus ali, conduzindo todo aquele ambiente, protegendo a vida desses jovens que chegaram a dizer: se o Senhor é a nossa fé estará firme e forte. Se Ele não quiser nos tirar também, a nossa fé continuará firme e forte. Nada nos fará desistir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não será perseguição, não será pandemia, não será coronavírus, não será nada dessas coisas que nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que nós sabemos que se Deus fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, Ele continuará sendo Deus. O Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco. É uma promessa dele. E a palavra dele vai dizer que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando o próprio Pedro diz para nos alegrar no sofrimento, é porque o sofrimento representa também a glória no futuro. O mundo não acredita que a glória, meu irmão, consiste na ausência de sofrimento.
mas o cristão ele vê as coisas sobre um prisma totalmente diferente do que o mundo vê. Nós percebemos que a aprovação da fé no presente, com certeza, é a garantia de glória quando Jesus Cristo voltar. Então não podemos, em hipótese alguma, pensar ou refletir diferente. Né? Quem pensa e reflete diferente é o mundo, que se acredita que a glória consiste na ausência de sofrimento. Nós não. Nós sabemos que o sofrimento representa a glória futura. E essa foi a experiência de Cristo também, ali na cruz do Calvário, né? E também, com certeza, será a nossa. Por isso que nós precisamos descansar nesse Senhor. Deus não vai, em hipótese alguma, irmão, substituir o sofrimento pela glória. Mas sim, ele vai sim transformar o sofrimento em glória. Ele vai sim transformar o nosso choro em riso. Ele vai sim, irmãos, transformar o nosso lamento em dança. Ele vai sim transformar o nosso choro em riso. E é interessante a forma com que Jesus, lá em João, no capítulo 20, ele usa de forma ilustrativa a figura de uma mulher dando à luz para nos ensinar a respeito do sofrimento, né? O mesmo bebê que lhe provocou dor, né, também é o mesmo que lhe provoca alegria. A dor, com certeza, foi transformada em alegria pelo nascimento do seu filho. O mesmo espinho na carne que causava tanta aflição na vida de Paulo, também lhe dava poder e glória. Então, o sofrimento tem um objetivo, tem um propósito. Então, não sofremos por sofrer simplesmente, né? E uma outra instrução que o apóstolo nos dá aqui nesse texto, quando ele fala se alegrem no sofrimento, é porque nos sofrimentos, os sofrimentos que trazem sobre nós, cristãos, servos do Senhor, o ministério do Espírito Santo de Deus que está em nós. Como o próprio Cristo disse, que não nos deixaria órfãos, mas deixaria conosco um consolo, o Espírito de Deus. É justamente nos momentos de sofrimento que nós percebemos o ministério do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Ele, o Espírito, é o Espírito de glória e ministra de maneira especial aos que sofrem para a glória de Jesus Cristo. Então nós, como cristãos que nós somos, aflitos, preocupados com esse momento de sofrimento, não precisamos esperar pelo céu, a fim de experimentar a glória de Deus. Por meio do Espírito Santo de Deus, sim, nós já podemos experimentar essa glória de Deus em nós e a nós. Essa glória, sim, no tempo presente, porque temos, sim, o Espírito de Deus sobre nós, e Ele exercendo, sim, o seu ministério em nós e sobre nós. Isso explica porque os mártires, né, lá no passado, se olharmos lá o texto de Hebreus no capítulo 11, eram capazes de louvar a Deus, atados muitas vezes de fogo ardente. Também explica como os cristãos perseguidos podem ser presos e muitas vezes executados, sem se queixar e nem resistir de maneira nenhuma àqueles que os prendiam e àqueles que os prendem. Então, diante de situações de sofrimento, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, compreenda que Deus tem um propósito muito maior do que nós imaginamos. E o conselho de Deus para nós nessa noite é que nós possamos nos alegrar no Senhor, nos alegrar também no sofrimento, porque se com Ele nós sofremos, com Ele seremos glorificados. Paulo diz, através de um texto que ele escreveu ao povo de Corinto também, que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Então, creia, confie, que nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, Deus está conduzindo você para uma condição totalmente diferente, para um nível de maturidade maior. Né? O que precisamos fazer nesse exato momento é continuar crendo e confiando no Senhor e nos alegrando nele. Ele sempre vai transformar o nosso choro em alegria, o nosso momento de lamento em dança
e Ele com certeza enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que Ele continue conduzindo os seus passos em todos os momentos da sua vida, nos momentos alegres, nos momentos difíceis e nos momentos de sofrimento. Nós temos a promessa do próprio Jesus Cristo, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça diante desse momento de espera ao qual nós estamos vivendo. Uma coisa certa e fato é que Deus está cuidando de mim e Deus está cuidando de você. E que Deus esteja conduzindo os seus passos, né? Que Ele possa estar conduzindo os seus passos em caminhos de paz e caminhos de bênçãos.